gente! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou a professora Jucimara Brito e estou aqui juntinho de vocês para nós conhecermos e explorarmos mais um conteúdo de Educação Física. Vamos ver qual será a nossa aula de hoje? Então observem aí, nossa aula é a número 11, o nosso objeto de conhecimento, esportes de marca e o detalhamento. Natação e suas modalidades, nado peito, nado costas, nado borboleta e nado crawl. E aí, estão curiosos para descobrir aí as características de cada um desses nados? Então vem comigo. Muito bem, já observem aqui o nosso centro de treinamento de natação. Então, como vocês viram, a nossa aula de hoje, ela é dedicada à natação e ela é um esporte de marca. Mas o que é um esporte de marca? Vamos descobrir? Então, olha só, os esportes de marca, né, são aquelas modalidades que se caracterizam por comparar os resultados registrados em segundos, metros ou quilos. E aí eu trouxe alguns exemplos para vocês. Nós temos a patinação de velocidade, atletismo, remo, ciclismo, levantamento de peso, a natação, dentre outros. E falando dessa questão da natação, a gente sabe que esses resultados, eles são registrados através de quê? De tempo, segundo, minuto, centésimos, tá bom? Então hoje a nossa aula é específica sobre natação. E eu já pergunto a vocês, vocês sabem nadar? Sabem qual é a importância de a gente aprender a nadar, principalmente aqui na nossa região? Acredito que sim, né? Como vocês sabem, aqui a nossa região é rodeada aí pelos nossos rios maravilhosos, então é necessário que a gente aprenda a nadar. Vamos ver então o que é nadar. Nadar é a capacidade do homem e de outros animais de se deslocar no meio líquido, ou seja, no rio, no lago, igarapé, no mar, tá bom? Através de movimentos com ou sem auxílio de um objeto. Então, nesse meio líquido, você vai movimentar o seu corpo a fim de você o quê? Nadar, né? De você flutuar, certo? Bom, assim como todas as outras modalidades, a natação, a partir da sua evolução, ela foi tendo finalidades diferentes, tá certo? Então, vamos ver que finalidades foram essas? Primeiro, a finalidade é o de desenvolvimento de habilidades motoras, coordenação, resistência, dentre outras, tanto habilidades quanto capacidades físicas, tá bom? Foram utilizadas também para a questão militar e tática, né, ali os treinamentos militares. É utilizada como salvamento e segurança. A gente sabe que nas praias, né, nesses lugares onde tem rio, mar, é importante que tenha ali o nosso salva-vidas, porque eles são especialistas em salvar pessoas aí no meio aquático e é importante a gente saber nadar justamente para a gente ter segurança em adentrar esse meio líquido, né? Ela também tem a finalidade de atividade física. Hoje, a gente sabe que nós temos várias possibilidades de nos movimentarmos através da dança, das lutas, dos esportes, inclusive a natação. Então, a natação também funciona muito bem como uma atividade física. Muitos estudiosos dizem, né, e colocam ela como sendo a atividade mais completa, porque mexe aí com vários segmentos do nosso corpo, tá bom? Outra finalidade está relacionada ao lazer e recreação. Quem é que não gosta, né, de ir para um banho, de tomar um sol, pegar uma praia? Todo mundo gosta, né? Então, a natação também pode ser vista como o lazer e recreação. E por fim, nós temos aí a finalidade de esporte, ou seja, de competição. Então, todas essas são finalidades que nós atribuímos aí ao ato de nadar, a natação.
E assim como as outras modalidades, os outros esportes, a natação também tem a sua história. Vamos descobrir um pouquinho como foi que a natação surgiu? Então, observem. O ato de nadar existe há milênios. O registro mais antigo sobre a natação remonta às pinturas rupestres de cerca de 7.000 anos atrás. Olha, bastante tempo. E a gente sabe que essa capacidade de nadar possibilitou avanços significativos relacionados à sobrevivência e ao desenvolvimento humano. Então, a capacidade de nadar, ela nasceu a partir do quê? A partir da necessidade de se locomover nesses meios líquidos, tá bom? No caso, o rio, o mar. E aí, quando o homem primitivo aprendeu a nadar, né, ele superou diversos obstáculos naturais para obter alimentos, como é o caso da pesca, e evitar afogamentos em situações de perigo, como quedas em rio, que até hoje a gente tem que tomar bastante cuidado. Como eu falei para vocês, a nossa região aqui é rodeada pelos nossos rios maravilhosos. Então, quando a gente vai fazer um passeio ou vai para uma praia, se acontecer de a gente cair ali no rio, a gente tem que saber salvar, né? Se salvar, sair daquela situação. Então, é importante aprender a nadar. Vamos ver um pouquinho mais da história da natação durante aí a história, tá bom? Então, começando ali pela Grécia Antiga, a natação assumiu uma relação com a saúde e a educação, ou seja, as pessoas praticavam a natação, nadavam aí para cuidar da sua saúde e como um meio também educativo. Chegando lá no Império Romano, a natação fazia parte do sistema de treinamento e condicionamento físico dos soldados. Então, além das lutas, das atividades, né, da calistenia e tudo mais, que naquele tempo não tinha esse nome, mas dos exercícios vigorosos, a natação também fazia parte aí desse sistema de treinamento. Chegando lá na Idade Média, a natação perdeu força, né, assim como todas as outras modalidades que estão relacionadas à prática esportiva, né? Porque naquele tempo da Idade Média, a Igreja Católica via como algo pecaminoso. Então, tudo que envolvia a questão da atividade corporal era vista como algo pecaminoso. Então, foi tirado, né? Foi esquecido, perdeu força. Mas, passou um pouco na história, a gente chega ali no Renascimento, onde a natação volta a ser estimulada e praticada. Não somente a natação, como vários outros esportes, a dança, a ginástica, dentre outros, tá bom? Então, vocês viram aí que na história a natação teve um momento que ela era muito importante, fazia parte ali da questão educativa, mas houve um momento que ela foi deixada de lado porque era vista como algo pecaminoso por conta ali do corpo, né? Muito bem. Continuando um pouco na história, a gente vai avançar bastante para chegar ali nos Jogos Olímpicos. Então, olha só, natação nos Jogos Olímpicos. A modalidade de natação faz parte dos Jogos Olímpicos desde a Era Moderna, lá na sua primeira edição, que foi em Atenas, em 1896. E o primeiro campeão olímpico de natação foi o húngaro Alfred Arroz, nos 100 metros livres. E falando de campeão, é claro que eu vou falar para vocês a respeito dos nossos grandes nadadores brasileiros. Vamos lá? Então, o primeiro que eu quero falar para vocês é o César Cielo. Sabia que ele era conhecido como raio ou torpedo? Por que será, hein? Com certeza é porque ele nadava muito rápido. O César Cielo conquistou a primeira medalha de ouro olímpica na natação masculina para o Brasil lá nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008. E ele possui diversos títulos mundiais. É um dos maiores e mais rápidos da história nas provas de velocidade. Outro grande atleta é o Thiago Pereira. Ele é o recordista brasileiro de medalhas em Jogos Pan-Americanos, com um total impressionante de 23 medalhas. É muito, né? Outro grande atleta é o Gustavo Borges. Ele conquistou
4 medalhas olímpicas, sendo 2 de prata e 2 de bronze. Prosseguindo, essa enorme lista de grandes nadadores, é claro que eu vou falar sobre as meninas também. E eu começo citando para vocês a Maria Lenk. Ela é considerada uma das pioneiras da natação brasileira. É uma verdadeira lenda do esporte. Ela foi a primeira mulher sul-americana a participar dos Jogos Olímpicos em 1932 em Los Angeles. Prosseguindo na lista feminina, nós temos a Joana Maranhão, que ela conquistou medalhas em diversas competições internacionais, incluindo Jogos Pan-Americanos e Campeonatos Mundiais. Uma outra grande atleta é a Poliana Okimoto. Ela conquistou a primeira medalha de ouro olímpica na natação feminina para o Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, na prova de 10 quilômetros, que é a maratona aquática. E agora que eu já citei alguns dos números enormes que nós temos aí, dos grandes nadadores brasileiros, eu vou falar sobre os nadadores internacionais. E é claro que eu vou falar sobre o Michael Phelps. Ele é o maior atleta olímpico da história. Phelps colocou no seu pescoço 28 medalhas, sendo 23 de ouro, 3 de prata e 2 de bronze. Estando presente em 5 Olimpíadas, realmente o cara é fera. E um outro, na verdade, uma outra grande atleta, uma outra grande nadadora é a Kate Ledeck. Ela é a primeira atleta a vencer 6 campeonatos mundiais consecutivos. Realmente eles são incríveis, não é mesmo? E falando ainda mais um pouco sobre a questão da natação para vocês, eu quero que vocês observem aqui, né, o nosso cenário. Vocês sabem que a natação ela é feita no meio líquido e para isso, para as competições acontecerem, a gente precisa de uma piscina e é justamente sobre isso que nós iremos falar agora. Observem aí. A natação esportiva, ou seja, a natação competitiva, pode ser disputada individualmente ou por equipes. Os participantes competem em percursos e os que chegarem primeiro ou em melhor tempo serão os vencedores. E falando da piscina, observem aí que essas informações, elas estão aonde? Dentro de uma piscina. Já dá para perceber a piscina? É uma vista aérea, né? Observem que ela tem 50 metros de comprimento por 25 metros de largura. Essa é uma piscina olímpica, ou seja, a piscina onde ocorre aí as grandes competições, principalmente ali dos Jogos Olímpicos, tá certo? E falando de piscina, tenho mais algumas informações para vocês e essas informações eu quero que vocês anotem, na verdade são curiosidades. Anotem aquelas que mais chamarem a atenção de vocês. Observem aí. Muito bem, então olha só, essa aí é a nossa piscina olímpica. Mais uma vez eu vou falar para vocês como ela é composta, tá? Então nós temos 50 metros de comprimento por 25 metros de largura e a profundidade dela é aproximadamente de 3 metros, tá bom? Então já observem essa piscina, a gente está falando da olímpica, tá certo? 50 metros de comprimento, 25 de largura, 3 metros de profundidade. Prosseguindo, nós temos aí blocos de largada, tá? Esses blocos de largada, que é da onde os nossos atletas saem nas competições, ele tem um piso antiaderente, ou antiderrapante, desculpem. Mais uma vez, os blocos de largada têm piso antiderrapante, que é justamente para que os nossos atletas não escorreguem ali quando eles estão se preparando para a largada, né? Para fazer a competição. Prosseguindo, outra informação que eu quero passar a vocês é a respeito da água, né? Então, a gente sabe que acontece no meio líquido, então é importante que a água esteja aí dentro da piscina, tá? A água é mantida a 26 graus, tá? Ela precisa ter essa temperatura para que os atletas consigam fazer a atividade, praticar a atividade de forma tranquila, tá?
E a divisão entre as raias evita a formação de marola, tá? Ou seja, das ondinhas, tá bom? Então, por isso que existem aí essas raias. Falando das raias ainda, podemos prosseguir. A piscina, né, essa piscina olímpica, ela é dividida em 10 raias, sendo que somente as 8 internas, elas são utilizadas. Por quê? Porque elas são menos turbulentas, tá bom? Então, para que não tenha para que não sejam atrapalhados aí os nossos atletas, as raias que estão por fora, tipo a primeira e a 10ª, elas não são utilizadas, certo? Prosseguindo. Bom, falando ainda da piscina, há 8 placas sensíveis ao toque, com 2,4 por 0,9 metro cada, na cabeceira da piscina, para acusar a chegada dos nadadores. Quando a gente está assistindo ali uma competição, às vezes surge essa dúvida, né? Como é que eles sabem que a pessoa chegou tão rápido? Porque às vezes não dá para a gente visualizar assim quem chegou primeiro, porque é tão aproximado que é preciso, né, dessas placas sensíveis para acusar realmente quem tocou primeiro, quem chegou em primeiro, certo? Prosseguindo, outras informações a respeito dessa piscina é que esse equipamento, essas placas, ela não é imune a falhas. Por isso que nós temos aí cronometristas apostos que marcam manualmente o tempo dos atletas. Então, observem, nós temos aí a tecnologia trabalhando a nosso favor, mas também nós temos os juízes, as pessoas cronometrando o tempo. Nas provas de revezamento, são instalados sensores nas plataformas em que os atletas sobem para mergulhar. Observem aí mais uma vez a tecnologia dentro das provas de natação. E esse dispositivo ele fica sincronizado com a placa de toque para indicar se o atleta realmente saltou na água só depois de seu colega ter chegado à borda. Isso está relacionado às provas de revezamento, tá bom? Então tem tudo isso, toda essa tecnologia para mostrar que realmente a prova está acontecendo segundo os critérios válidos, né? E uma curiosidade, se no futebol nós temos aí 2 juízes, né, vendo o jogo acontecendo, observem quantos juízes nós temos na prova de natação. São 52 juízes fiscalizando os atletas durante a prova. Nós temos o juiz de saída, o juiz de chegada, os juízes de giro, os chefes cronometrando e vários outros juízes. Então, são 52 pessoas envolvidas numa prova de natação, que é justamente para não fugir nenhuma informação, certo? Então, essas são as curiosidades a respeito da piscina olímpica e da prova em si que eu queria falar para vocês. Muito bem. Agora que a gente sabe a história, já conheceu um pouco da piscina olímpica e de tudo que acontece ali durante a prova, nós vamos falar do quê? Dos estilos de nado. Vocês conhecem? Se não conhecem, não tem problema, porque nós iremos conhecer cada um deles. Iniciando pelo nado crawl. Então, observem aí o nosso personagem, a nossa animação. O nado crawl é um dos mais velozes, ele é muito, muito rápido, tá bom? Crawl, na língua inglesa, ele significa rastejar ou arrastar e foi criado na Austrália, sendo também conhecido como nado australiano, tá bom? Bom, falando um pouco mais desse nado, como eu disse para vocês, ele é considerado o mais rápido entre os 4 estilos de natação. Ele é o mais praticado no estilo livre das competições, que dá abertura aos atletas escolherem um dos 4 tipos para disputar. É lógico, se me dão a opção de escolher o nado, que eu vou utilizar ali na minha prova, eu vou escolher o nado crawl, que é mais rápido. Então vamos ver aí como é que ele ocorre. Então, nós temos aí o nosso nadador em decúbito ventral, ou seja, barriga para o fundo da piscina e costas para o alto, né?
Nós temos pernas e braços trabalhando alternadamente. Nós temos, falando primeiramente dos braços, eles fazem um círculo, né, alternado, e a cada momento que esse braço sai, um dos braços sai, esse nosso nadador ele pode respirar, e nós temos as pernas também batendo de forma alternada. Mas vocês sabiam que para chegar no nado como ele é hoje, foram feitos vários testes aí pelos seus estudiosos, né, pelas pessoas que criaram, tá bom? Então, mais uma vez, o nado crawl é o estilo mais rápido. Prosseguindo, eu quero apresentar para vocês o nado costas, que é bem parecido com o nado crawl. Observem. Só que ao invés de você estar em decúbito ventral, você está em decúbito dorsal, ou seja, a sua costa está para o fundo da piscina e a sua barriga está para o alto. E nós temos aí novamente braços e pernas trabalhando alternadamente, né? Primeiramente os braços fazendo esse círculo, né, como vocês estão vendo, e as pernas também alternadas. Vocês sabiam que antes, no nado costas, eles utilizavam os dois braços fazendo o movimento simultaneamente, só que eles perceberam que não era tão efetivo quanto fazer o alternado. Então, eles resolveram deixar desta forma, né? Alternando os braços para que o atleta, o nadador, ele tenha uma melhor desenvoltura. Então, esse é o nosso nado costas. Super interessante, não é mesmo? Então, olha só, mais uma vez, barriga voltada para fora da água. A movimentação de pernas e braços neste nado é semelhante ao nado crawl, sendo que ele está em decúbito dorsal. Prosseguindo, outro estilo que eu quero demonstrar para vocês é o nosso nado peito. O nado peito, de acordo com muitos estudiosos e praticantes do nado peito, ele é um dos mais lentos. Observem aí como ele ocorre. Vamos ver algumas informações do nado peito. Olha só, inicialmente a prática do nado era feita totalmente dentro d'água, o que ocasionava desmaio nos praticantes. Lá na década de 1950, porém, foram feitas alterações nas regras que permitiram completar o movimento na superfície. Esse é o tipo de lento mais lento entre os quatro. Muito bem, e como é que ele ocorre? Em decúbito ventral, ou seja, barriga voltada para o fundo da piscina. Os movimentos de braços e pernas têm que ser simultâneos para os seus respectivos membros. E a cabeça, ela quebra a superfície da água a cada ciclo de braçada e pernada, como vocês estão vendo. Então, os movimentos, eles são meio que circulares, mas na horizontal já, né? Tanto braço quanto pernas. Observem que as pernas, elas fazem um movimento estilo um sapinho, né? Quando vocês já viram um sapinho nadando, estilo um sapinho, certo? Outro nado que eu quero apresentar para vocês é o nado borboleta. Esse é o mais difícil de ser aprendido. Então, ele é um dos últimos a ser explorado aí pelos professores de natação, a ser ensinados para os seus alunos, tá? Ele exige força para empurrar a água e, ao mesmo tempo, flexibilidade para enfrentar a resistência dela. Os braços devem ser levados juntos à frente por sobre a água e trazidos para trás, como vocês estão vendo no vídeo. Enquanto as pernas, elas realizam movimentos de cima para baixo simultaneamente, ou seja, o movimento ondulatório. Observem mais uma vez o vídeo. Nós temos aí os braços simultâneos e nós também temos as pernas em movimento ondulatório. O corpo por completo, né? Muito bem, esses são os nossos 4 estilos de nado na natação. E aí, qual que vocês gostaram mais? Qual que vocês desejam aprender? Qual que vocês já sabem? Vamos aprimorar aí qualquer dia desses?
Bom, prosseguindo a aula, eu quero falar para vocês a respeito dos benefícios da natação para a nossa saúde. Primeiro, ela auxilia no controle do peso e na queima de calorias, exercita o corpo sem impacto intenso sobre as articulações, porque nós estamos ali dentro d'água, então nosso corpo fica mais leve e a gente consegue fazer os movimentos com mais facilidade, né? Também tem a questão da hipertrofia muscular. Sério, professora, sério, vocês já viram aí os grandes atletas? Todos eles são bem musculosos, né? Desenvolvem muito bem as partes dos membros superiores, certo? Vai melhorar a nossa postura e melhora bastante através dos exercícios educativos, né? Para aprender cada um dos nados. Vai melhorar a nossa resistência cardiorrespiratória, até porque é um exercício aeróbico, né? Então a gente trabalha muito essa questão da respiração para que a gente possa fazer o exercício de forma satisfatória. Outro benefício, alivia o estresse e sintomas de ansiedade e depressão, até porque quando a gente faz uma atividade física, o que acontece? A gente libera aí os hormônios da alegria, da felicidade, do bem-estar, né? Vai trabalhar a questão da memória e da concentração. Então, esses são apenas alguns dos benefícios. Existem inúmeros. Então, se você ainda não encontrou uma atividade física, que você tem uma afinidade, que tal experimentar a natação? Tenho certeza que vocês vão gostar. Além de ser uma atividade física, lembrem que ela é muito útil, principalmente se você é daquelas pessoas que não deixa não deixa de pular no rio ou fazer uma atividade aquática. É importante a gente saber nadar. Ou se não souber, pelo menos usar ali os equipamentos necessários, tá bom? Então, esses são apenas de alguns dos benefícios. Mas se você, depois dessa aula, decidir experimentar, eu também quero deixar algumas dicas para vocês antes de iniciar a prática da natação. Observem. A primeira dica é procure um local e um profissional habilitado. É importante, né, vocês procurarem um profissional que conheça realmente, né, como é que faz um treino, que estrutura esse treino para vocês, para que vocês aprendam aí o nado crawl, o nado costa, o peito, borboleta, dependendo aí do seu objetivo. Ou é para fazer só exercício, ou é realmente para aprender os nados, então tem que procurar um local adequado, que tenha uma piscina, que seja limpa, né, e que tenha ali tudo que precisa ser feito para que ajude a sua saúde, tá bom? O segundo, familiarize-se com a água. Não é você chegar lá e se jogar na água de uma vez, principalmente se você não sabe, viu? Então, devagarzinho, o professor vai ensinar aí a questão das atividades respiratórias, vai ensinar a flutuar, então tem um passo a passo. Então já saiba, já vá procurar esse lugar sabendo que vai ter um passo a passo. Outra dica é providencie os equipamentos básicos ali para praticar a natação, que é a touca, a roupa e para quem precisa o óculos, né? Eu já tive a oportunidade de fazer uma aula de natação e eu precisei do óculos por conta da sensibilidade que eu tenho nos olhos, então se você tem, vai ser necessário utilizar. Outra dica, pratique regularmente, não é porque você está com dificuldade de aprender o movimento ou da perna ou do braço que você vai desistir, ou até mesmo a respiração que você vai desistir. Lembrem-se que a perfeição vem através da prática. E isso vale para tudo, para o esporte, para a dança, para a ginástica, tem que praticar. E a outra dica é que respeite a sua evolução, respeite o seu corpo, cada um tem o seu processo. Não é porque o colega aprendeu a fazer ali o nado crawl de um dia para o outro que você também vai aprender. Não, cada um tem o seu processo e deve respeitar esse processo, certo? Então, essas são algumas das dicas para você iniciar aí essa prática esportiva, que é a natação. E mais uma vez, lembrem-se, é uma forma de vocês se exercitarem. E é importante, principalmente para a gente que vive aqui nessa região rodeada pelos nossos rios.
Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho da natação, né, da definição do nadar, um pouquinho da sua história, dos estilos de nados e os benefícios que eles trazem para o nosso corpo. A nossa aula finaliza por aqui e a gente se encontra numa próxima oportunidade.